Oi, gente, aqui é a Isabela. Eu vou dar continuidade a essa parte de mecânica do sólidos 1, falando sobre um conteúdo muito importante para essa disciplina, que é a pressão de fluidos. Então, todo esse material que eu desenvolvi aqui eu tirei do livro do Hibbeler, que é Estática Mecânica para Engenharia, mais especificamente da 12ª edição. Então todas as imagens, todos os exercícios, todo o conteúdo em si foi retirado desse livro, caso vocês queiram consultar. E aí, a aula de hoje vai ser dividida nas seguintes etapas. Primeiro eu vou falar da lei de Pascal, que é uma lei que ajuda a gente a entender toda essa parte de mecânica dos fluidos. E depois eu vou falar do comportamento da pressão da água, não da água, de qualquer fluido, sobre uma placa plana de espessura constante e uma placa curva de espessura constante. E em seguida eu vou fazer alguns exercícios só para vocês conseguirem ver melhor o que eu estava querendo dizer nessa aula. Melhor a parte teórica. Então tá. Começando pela lei de Pascal, é uma lei que define que um fluido gera uma pressão P em um ponto que é a mesma em todas as direções para a mesma altura. Isso significa que para uma mesma altura P que está submersa em um fluido, esse fluido exerce uma pressão que é a mesma em todas as direções. Então, na mesma altura, todos os pontos sofrem a mesma pressão. E que pressão é essa? É a pressão que tem um valor igual a γz, que é o peso específico vezes a profundidade. E aí, como o peso é igual a massa vezes a aceleração, às vezes eles dão a massa específica no exercício, mas aí é tranquilo, é só você fazer ρgz, que é massa específica, gravidade e profundidade. Muito simples, muito prático. E aí, como essa pressão atua numa placa plana de espessura constante? Então tá. Primeiro a gente sabe que a pressão, pela fórmula da lei de Pascal, essa pressão vai variar linearmente com a profundidade da placa. Então o carregamento de pressão é representado como um volume trapezoidal. Na parte mais de cima da placa, a pressão vai ser menor e ela vai crescendo conforme a profundidade aumenta. E aí, isso gera um carregamento em cima dessa placa. E para calcular a força resultante desse carregamento, basta a gente calcular o volume do carregamento. E a localização dela vai ser no centroide do carregamento, não no centroide da placa. Eu estou destacando isso de novo, porque é muito importante vocês não confundirem isso na hora de fazer uma questão, porque isso altera muitos resultados. Então vamos lá. No caso aqui é uma placa retangular. O centroide da placa retangular está na metade da altura dela. Então seria mais ou menos por aqui assim. Mas o centroide do trapézio vai ser por aqui. Então a força resultante do carregamento vai ser no centroide do trapézio, não no centroide da placa. É uma distância considerável e isso altera muitos cálculos, muitas contas. Não confundam isso, por favor. Ok. Para vocês entenderem como funciona a aplicação da lei de Pascal nessa placa plana de espessura constante, eu peguei esse exemplo, que é o exemplo 9.14, na página 376 do Hibbeler. E aí, o enunciado desse exemplo é o seguinte: determine a intensidade e a localização da força hidrostática resultante sobre a placa retangular submersa AB, mostrada na figura 9.28a, que é essa figura aí. A placa tem uma largura de 1,5 m e a densidade da água vai ser igual a 1000 kg por metros cúbicos. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente começa usando a lei de Pascal para calcular as pressões que atuam no ponto A e no ponto B da placa. Então, basta aplicar a fórmula ρgz, que no ponto A a gente vai multiplicar 1000 por 9,81 por 2, obtendo 19,62 kPa. E no ponto B, a gente multiplica 1000 por 9,81 por 5, obtendo 49,05 kPa. E aí, o 2 e o 5 são as profundidades de cada ponto, né? Ponto A na profundidade 2 e ponto B na profundidade 5. Em seguida, a gente observa como funciona o carregamento da pressão. Como é um carregamento trapezoidal, a pressão varia linearmente, a gente calcula a intensidade das cargas, primeiramente, né, para depois calcular a intensidade resultante. Começando pela intensidade da carga do ponto A. É só a gente pegar
e multiplicar a carga que a gente encontrou, a pressão que a gente encontrou no ponto A, pela largura dessa placa. No exemplo, no enunciado do exemplo, ele fala que a largura da placa é igual a 1,5 m. Então, a gente multiplica 1,5 m por 19,62, encontrando 29,43 kg por metro. Mesma coisa no ponto B. A gente multiplica a largura da placa, que é 1,5 m, pela pressão que a gente encontrou, 49,05, encontrando 73,58 kg por metro. E aí, para calcular a intensidade da força hidrostática, basta a gente fazer a área desse trapézio, que todo mundo conhece essa fórmula desde sempre. Base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. E aí, base maior, a gente tem 73,58 kg por metro. Base menor, 29,43 kg por metro. A altura, 3 metros, aqui, dividido por 2. E aí a gente encontra uma força resultante igual a 154,5 kN. Agora, onde está essa força? No centroide do carregamento. E aí, eu volto a frisar que é muito importante vocês sempre consultarem a tabela que está no final do livro para saber os centroides das formas mais importantes. Trapézio, circunferência, círculo e tal. Então, essa fórmula aí eu tirei também do final do livro. E ela mostra onde é que está o centroide do trapézio. Então, eu só apliquei esses valores na fórmula. E aí eu fiz 1/3 vezes 2 vezes a base menor, 29,43, mais a base maior, 73,58, vezes a altura, dividido pelo somatório das bases. E com isso eu obtive uma localização de 1,29, o valor de H. Então, esse Hzinho ele é contado a partir de B para cima. Então, se você quiser encontrar a profundidade, você faz 5 menos o H, que o H ele é de B para cima. Ok, agora falando de uma parte um pouquinho mais complicada, mas ainda é de boa de entender, que é a placa curva de espessura constante. Muito importante também essa parte da matéria. Como o carregamento é sempre perpendicular à placa, quando a placa é curva, o carregamento também vai encurvar junto com a placa. Então, é importante a gente saber calcular a resultante de um carregamento curvo. E para isso, basta a gente fazer o que a gente sempre faz nesses casos, que é dividir entre componentes verticais e horizontais. As componentes verticais de um carregamento curvo, de uma pressão de uma placa submersa, vai ser, o carregamento vertical, né, no caso, vai ser sempre o peso do líquido. Enquanto o horizontal vai ser a pressão que a gente acabou de ver, a pressão triangular ou trapezoidal. E aí, vou mostrar para vocês uma aplicação dessa divisão de componentes horizontais e verticais. E aí, peguei esse exemplo também do Hibbeler, da página 381, o exercício 9.112, que pede para a gente determinar a intensidade da força hidrostática atuando por metro de comprimento da parede. E aí ele deu para a gente a massa específica. Então, a gente possui essa parábola aí, que nos mostra a placa, a profundidade e também a distânciazinha horizontal que a placa ocupa. Se vocês quiserem começar tentando fazer sozinhos, vocês podem pausar esse vídeo agora e tentar resolver. Ok. Agora, determinando a intensidade da força hidrostática, a gente vai começar dividindo os carregamentos entre horizontal e vertical. Sendo que o horizontal é a pressão do fluido e o vertical é o peso da água. Notem que o carregamento horizontal ele vai desde o começo até o final. Por isso que a gente pode ignorar a pressão do fluido quando calcula o carregamento vertical. Aqui a gente faz a pressão e aqui a gente faz o peso do fluido. Ok. Então, vou começar pelas componentes horizontais desse carregamento, que são essas em verde, do começo até o final. Aqui eu fiz um carregamento triangular justamente porque ele começa na superfície. Se ele estivesse começando aqui, por exemplo, o carregamento já não seria triangular, seria trapezoidal.
Aqui a pressão é zero porque está numa profundidade zero. Ok. Calculando as componentes horizontais, a gente tem que o P vai ser igual ao peso específico vezes a altura, a profundidade que ele está submerso. Então, vai ser igual aos 10 kN, multiplicados pela profundidade de 8 metros. E aí a gente vai encontrar um carregamento de 80 kPa na parte mais de baixo do carregamento. E aí, encontrando a intensidade da força que atua, também nessa parte de baixo, a gente só multiplica a pressão pela base do carregamento. Aí, a gente vê anunciado que a força está pedindo a força hidrostática por metro. Então, a gente coloca o B igual a 1. Encontramos, assim, 80 kN por metro. E aí, a gente precisa encontrar o F de x, que é a resultante de todo esse carregamento aí triangular. Fazendo isso só com a área do carregamento, então base vezes a altura dividido por 2, já que é um triângulo, e a gente encontra 320 kN atuando no centroide do carregamento. Agora, fazendo as componentes verticais, que é o peso da água. Para encontrar o peso da água, a gente pode multiplicar o gama pela base pela área desse carregamento aí. E aí, dividindo em partes dessa forma, fazendo primeiro o gama vezes a base. É fácil, só substituir pelo que me deu pra gente no problema. 10 vezes 1, a gente encontra 10 kN por metro quadrado. Agora, quantos metros quadrados? Essa é a questão. A gente faz a área. Para fazer a área, a gente pode fazer a integral dessa função aí que ele deu pra gente. E aí, a função é menos 2x ao quadrado. A gente faz em relação a x, então a gente faz a integral de menos 2x ao quadrado dx. O x dessa parábola está variando de menos 2 até 0. Porque se vocês perceberem, a origem está bem aqui, e ele começa aqui numa distância de 2 metros para trás da origem. Então é de menos 2 a 0. Resolvendo essa integral, a gente vai encontrar uma área de 5,33 metros quadrados. É um jeito bem simples de resolver essa integral, né? Já que é polinômio. A gente tira o menos 2 da integral, faz o polinômio, a integral de x ao quadrado, encontra x ao cubo sobre 3, substitui os limites da integral e encontra 5,33 metros quadrados. A gente multiplica, então, o gama B pela área, ou seja, os 10 kN por metro quadrado que a gente encontrou ali em cima, pelos 5,33 metros quadrados que a gente encontrou agora. Encontrando, então, um Fy igual a 53,33 kN. Essa é a força resultante em Y. Então, para encontrar a força resultante hidrostática total atuando nessa placa, é só a gente fazer o Pitágoras, né? F de x ao quadrado mais F de y ao quadrado. Substituindo F de x e F de y, a gente encontra uma força resultante de 324,41 kN. Essa é a força que está atuando nessa placa curva. Agora, um exercício um pouco mais elaborado de uma placa plana de espessura constante. Ok. É o exercício 9.115, está na página 381, e ele pede a massa do contrapeso A se a comporta de 1 metro de largura está prestes a abrir quando a água está no nível mostrado. A comporta é articulada em B e mantida pelo anteparo liso em C. Aí ele dá a densidade da água de 1 megagrama por metro cúbico. Se vocês quiserem resolver aí, podem resolver, pausar o vídeo. Ok. Aí, primeiro a gente vai começar analisando o problema. A água faz esse carregamento aí na comporta, ou seja, que é uma placa plana, né? E aí ele está pedindo a massa do contrapeso. Vamos analisar as forças que estão atuando nesse problema. A gente tem a força-peso do contrapeso A
esse carregamento, a gente tem uma normal nesse anteparo liso em C, e a gente também tem as forças dessa articulação em B. E aí, quando a gente faz o equilíbrio dessas forças, a gente consegue encontrar, então, o peso de A, e com o peso a gente encontra a massa. Então, é por aí que a gente vai fazer o problema. Vamos calcular as intensidades das cargas em B e em C, para começar a encontrar o ar resultante desse carregamento. A gente vai encontrar a intensidade da força através dessa fórmula, que é Pascal vezes a base, e aí em B a gente substitui cada um desses números. Então, a densidade da água é 1000, a gravidade é 9,81, a profundidade vai ser de 2 metros, e a base que ele deu no enunciado vai ser igual a 1 metro. Multiplicando isso, a gente encontra 19,62 kN por metro. Agora, encontrando a intensidade da carga em C, a gente faz 1000 vezes 9,81, aí a gente multiplica pela profundidade. A qual profundidade está esse ponto C? Está aqui a 2 metros, mais essa alturinha aqui. Essa altura aqui, a gente pode fazer um triângulo retângulo com um lado de 2 metros, um cateto de 2 metros, e um ângulo de 45 graus. Analisando esse triângulo, a gente consegue perceber que essa altura aqui vai ser igual a 2, sendo de 45 graus. E é esse número que a gente vai usar. Então, multiplicando todos esses valores aí, a gente encontra uma intensidade da carga em C igual a 33,49 kN por metro. Agora a gente precisa encontrar as resultantes desses dois carregamentos. Eu dividi o carregamento trapezoidal em um carregamento retangular e um carregamento triangular, para ficar mais fácil de visualizar. As resultantes do carregamento foram: em A, primeiramente, a gente faz a altura vezes a base dividido por 2. A altura a gente consegue encontrar muito facilmente só subtraindo essas duas forças, né? 33,49 menos 19,62, que é essa partezinha aqui de baixo. Aí a base é 2 metros, dividido por 2 a gente encontra uma força de 13,87 kN. E, importante frisar, essa força está no centroide do carregamento de A. Então, como é um carregamento triangular, está a 1/3 aqui dessa parte maior aqui do triângulo retângulo, da altura do triângulo retângulo. E agora, analisando esse carregamento retangular B, a gente tem um carregamento que vai ser igual a base vezes a altura, então 19,62 vezes 2, 39,24 kN. Mais uma vez, está no centroide. Então, está bem no meio dessa largura de 2 metros aqui. Então, eu coloquei aqui mais uma vez essas forças resultantes já atuando nos respectivos pontos. E agora vamos analisar as outras forças que tem aqui. Como eu falei agora há pouco, a gente tem as forças dessa articulação em B. A gente tem a força normal do anteparo em C. E a gente tem a força do peso do contrapeso A. E aí, vamos lá. Se a comporta está prestes a abrir, significa que essa comporta está perdendo contato já com o anteparo. Então, a normal ela vai ser igual a zero, vai estar tendendo a zero. Então, a gente considera o NC igual a zero. Porque essa força aqui de contato vai estar deixando de existir, vai ter um limiar de existência. E aí a gente faz, como é uma questão de equilíbrio, a gente pode considerar que todos os momentos em todos os pontos têm que ser iguais a zero. Para facilitar os nossos cálculos, como o momento de uma força que está passando por um ponto não pode ser considerado, porque essa força não faz momento nesse ponto, a gente já faz esse momento, o somatório dos momentos em B. Porque aí a gente já descarta Bx e descarta By, porque os dois estão passando pelo ponto B. Então tá. Escrevendo todos os momentos aí, considerando como convenção o sentido anti-horário como sentido positivo,
a gente começa analisando essa força B de 39,24 kN. Essa força está a 1 metro do ponto B, porque ela está localizada no centroide do carregamento retangular, lembra? Então, ela está exatamente na metade dessa largura de 2 metros. A distância dela, então, até o ponto B é de 1 metro. Como ela faz um momento no sentido anti-horário de B, então ela é positiva. Agora, analisando essa força em A. Essa força em A, ela também faz um momento no sentido anti-horário, então ela também é positiva. E ela está localizada a 2/3 dessa largura aí de 2 metros de distância de B. Então, a gente faz 2 vezes 2 dividido por 3. Justamente aqui, ó, 2 metros está a 2/3 de B. Entendeu? Então, esse vai ser o momento gerado pela força A. E o momento gerado pela força P, que é a força do peso do anteparo, do contrapeso, ela vai ser negativa, um momento negativo, porque vai girar no sentido horário. Então, a gente já coloca menos P vezes 1, porque o 1 é a distância de A até B. Quando a gente passa o P para o outro lado, a gente já encontra o valor dele como sendo 57,73 kN. Esse é o peso do contrapeso A. Só que ele está pedindo a massa, então a gente só pega e divide pela gravidade, 9,31. E fazendo essa divisão, a gente já chega no nosso resultado, que é 5,885 megagramas. Então é isso, gente. Em caso de alguma dúvida, caso alguma coisa tenha ficado confusa, caso vocês queiram algum exercício a mais, alguma coisa a mais, vocês podem pedir nos comentários. Podem mandar um e-mail para a gente pedindo. Entre em contato com a gente está aqui à disposição. Deixa seu like e compartilha com seus colegas para todo mundo ir bem na prova. Obrigada pela atenção.